Muito obrigado, muito obrigado. Como eu manifesto a força espiritual? Disse força espiritual, mas não é uma força que vem de fora do espírito, do mundo espiritual. É uma força que já está dentro de nós. Por que se diz força espiritual? Porque temos uma mania de falar que tudo aquilo que a gente não enxerga, não vê, dizer que é força espiritual, mas não é nada sobrenatural. É uma força já alojada dentro de nós. Então, é muito mais simples, não depende assim de um procedimento, de um ritual, de uma oração, pedido para que seja atendido. Está dentro de nós. O que eu tenho que fazer? Como eu manifesto essa força espiritual? Na Sutra Sagrada diz assim: quando Deus se revela, realizam-se o bem, a justiça, a misericórdia, por si se instala a harmonia, ajusta-se cada um em seu respectivo lugar, e não há dissensões, não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. O que quer dizer? Por si se instala a harmonia. O que quer dizer? Não quer dizer que Deus vai intervir e solucionar o problema. Por si se instala, por si manifesta. Não diz que Deus vai intervir e solucionar o problema. Deus não é intervencionista. Você não precisa pedir a Deus. Elas por si se revela, e quando se revela, tudo vai no seu devido lugar, não há disputa, não há briga, não há desarmonia, não há quem lese o próximo, não há quem fique doente, não há o sofrimento e não há a pobreza. Esse é o estado que Deus se manifesta, mas não é porque Deus vai intervir. Deus não soluciona o problema, porque no reino de Deus, no mundo de Deus, na mente de Deus, problema não existe. Deus revela a situação em que não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. A isto, Seichanoye se diz manifestar o Disso. Manifestar Disso, então, é manifestar o Deus interior. Na vida prática, o que significa? Você vai ter saúde, vai ter paz, vai ser próspero, vai ser feliz. Naturalmente, por si, vai se instalar a saúde, a paz, a prosperidade e a felicidade. Pode parecer algo mágico e realmente muitas vezes dá essa impressão que alguma coisa mágica, uma mão mágica deu um empurrão para instalar a harmonia, a felicidade, mas não é isso. Você fez alguma coisa que merecesse ou fez alguma coisa que fizesse exteriorizar tudo isso na sua vida. Finalidade da leitura da Sutra Sagrada qual é? Está no final da Sutra Sagrada. A rogativa diz assim: rogamos que as santas bênçãos desta, ou seja, a leitura da Sutra, as palavras contidas na Sutra, se estendam a todos os seres vivos e que nós, eu e você, juntamente com todos os seres vivos, seres viventes, consigamos manifestar o Disso da vida, a perfeição da vida. Manifestar Disso da vida é revelar Deus. As práticas religiosas, tanto a leitura da Sutra como Shinsokan ou qualquer outra prática religiosa, não são formas para transformar em bem ou mal, nem para fabricar aquilo que não existe, fazer aparecer coisa do nada, não é isso. O objetivo das práticas, da leitura da Sutra Sagrada, não é solução de problema, embora aconteça a solução de problema, mas o objetivo não é isso. É para você fazer algo que apareça a solução.
Não é que solução vai aparecer. Você vai fazer alguma coisa que a solução vai aparecer. É diferente de milagre. Milagre é você não fazer nada, ficar deitado e aparecer a solução. A leitura da sutra é expediente para despertar espiritual. Despertar é exatamente isso, acordar. Acordar o que? Acordar a verdade, Deus interior que está alojado em mim, que é conhecer a verdade. Conhecer a verdade é saber que a minha natureza divina é Deus. Eu sou luz emanada de Deus, ou seja, eu sou vibração mental da mente de Deus. Eu e Deus somos um só, porque assim como luz e fonte são umas coisas só, não existe fonte sem luz, não existe luz sem fonte, Deus e homem também é uma coisa só. Só existe homem porque existe Deus porque existe homem. Se o homem não existisse, Deus não ia existir, né? Quem ia dizer que existe Deus? Ser humano. Quando você conhece a verdade, você liberta o quê? Liberta a vida que está encoberto pelas nódoas da ilusão. Nódoa é pó, fuligem. Quando um pó, fuligem cobre seu carro, seu móvel, você não enxerga mais a cor dela. Ela encobre e faz desaparecer o objeto atrás. É exatamente isso que acontece. A minha vida, o eu verdadeiro, o meu corpo verdadeiro que está dentro de mim, fica encoberto e, estando encoberto, não consegue manifestar a força da vida. Prefácio do primeiro livro do professor Masaru Taniguchi, da coleção Verdade da Vida, ele inicia dizendo isso. Quando a força da vida se manifestar na plenitude, há a saúde, há a prosperidade na vida pessoal, na vida familiar e na vida profissional. Você progride em todos os aspectos, pessoalmente, familiarmente e profissionalmente. Quando a força da vida se manifestar em você. Revelar Deus, então, é manifestar a força da vida na plenitude, porque quando manifesta Deus, quando Deus se revela, a saúde, a alegria, a felicidade. Revelar Deus é manifestar a força da vida. Quando eu manifesto força da vida, a saúde, a alegria, a felicidade. O que acontece quando a força da vida, o Deus interior, se manifestar na plenitude? No interior do homem está presente a vida que faz viver o ser humano. Se a vida deixar de existir, eu morro. Né? Isso acho que ninguém tem dúvida. Existe alguma coisa que nos faz viver. Nós chamamos de vida. A vida, além de fazer viver, ela também é uma poderosa geradora de força. Essa força é uma força que multiplica a capacidade normal, a força normal, e faz exteriorizar a capacidade plena de realização. O canto evocativo de Deus diz assim por causa disso: eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus, Pai, que cruza o céu e a terra. As minhas obras, não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que cruza o céu e a terra. A minha força, a minha capacidade de realização não é minha, é a força de Deus Pai que cruza o céu e a terra e chega até mim. O homem possui 3 forças: força física, força muscular, que representa a saúde, força nos braços, força muscular, força nas pernas, vigor físico. E temos a força mental, que nos dá coragem, determinação, resiliência, confiança. O que as pessoas desconhecem, que nós temos uma terceira força, possuímos 3 forças, não é só força física e força mental. Temos a terceira força, que é a força da vida.
Como nós não enxergamos essa força da vida, tudo que nós não enxergamos chamamos de força espiritual. Uma força que multiplica, duplica, triplica, aumenta a sua força física e força mental. E além disso, é uma força dotada de sabedoria, então orienta como agir, como proceder para tudo dar certo. Por isso que quando manifesta a força da vida, além de você ter mais força física, mais força mental, mais coragem, mais determinação, mais confiança, você tem uma sabedoria que orienta a utilizar a força física e a força mental de forma mais efetiva, mais produtiva. Então você consegue obter êxito em tudo que você faz. A capacidade normal do ser humano, então, é quando você manifesta 100% da sua força física e força mental. Isso, qualquer ser humano faz isso normalmente, naturalmente, que você deveria fazer, manifestar 100% de força física e força mental. O que é capacidade plena? Capacidade plena é quando a força física e sua força mental é multiplicada pela força da vida, ou força espiritual dotada de sabedoria. Então, além de aumentar a sua força física e força mental, faz você agir de forma mais efetiva, mais produtiva, para você conseguir realizar qualquer coisa com êxito e perfeição. Portanto, manifesta o quê? Você vai ter mais saúde, mais progresso, sucesso na vida pessoal, êxito familiar, êxito no mundo dos negócios, na vida profissional. Milagre é quando força física e força mental é zero, ou seja, você não faz nada e a força da vida, a força espiritual faz tudo para você. Mas não espera isso acontecer, né? Milagre existe, mas esperar milagre acontecer é ser folgado demais. Milagre acontece por vontade de Deus, para mostrar alguma coisa ou porque você merece. Mas não fica esperando o milagre acontecer. A força da vida, força que eu tenho naturalmente, e a força da vida está dentro de mim, que faz multiplicar, aumentar, duplicar, triplicar, quintuplicar a minha força física e mental conforme a minha necessidade. Eu consigo manifestar a capacidade infinita. No início, quando falaram que o homem tinha capacidade infinita, eu ficava questionando, né? Como capacidade infinita? Eu só tenho força muscular para levantar, sei lá, 30 quilos, 40 quilos. Força das pernas para correr 100 metros em 20 segundos. Não sou nenhum recordista olímpico. Então, como tenho capacidade infinita? Só muito tempo depois eu entendi e eu vi que eu conseguia manifestar essa capacidade infinita quando eu precisava realmente. Vinha essa força, na verdade, multiplicava, aumentava a minha resistência física, a minha resistência mental para conseguir realizar as coisas com êxito e perfeição. Por que não conseguimos exteriorizar a capacidade plena, ou seja, a força da vida? O professor Masaru Taniguchi diz assim: o que impede manifestar a força da vida é a ilusão. Tem diversas formas de referir a ilusão. Em algumas religiões é referida como pecado, outras como karma negativo. Mas são sujeiras mentais, sentimentos e pensamentos negativos gravados no nosso subconsciente, tais como raiva, mágoa, briga, desarmonia, medo, tristeza, preocupação, reclamação, ingratidão, que acumula, é um pó cada vez que eu fico com raiva, cada vez que eu reclamo, cada vez que eu fico ingrato. É um pozinho que vai juntando e vai encobrindo a força da vida, a vida que está dentro de nós,
que está a vida, e da vida emana a força da vida, a força espiritual, que aumenta a minha capacidade física e capacidade mental, mas as nódoas, o pó, encobre essa vida e não deixa essa força da vida chegar até você, ela encobre, não deixa passar. O que fazer para manifestar a força da vida e prosperar? Na Sutra Sagrada traz a resposta: desejando purificar o mundo da projeção, deveis purificar a matriz da mente, que é o nosso subconsciente, mais exatamente a composição do tipo de pensamento e sentimentos que estão gravados no nosso subconsciente, e eliminar esses pós que cobrem a força da vida, a vida que está dentro de nós. O que fazer para eliminar essas nódoas da ilusão? Na Sutra também dá a resposta, sendo a sabedoria a luz da iluminação espiritual, é verdade que ilumine e extingue as trevas da ilusão. Detalhar esses 2 passos é uma outra história. Eu teria que fazer um curso, e é onde deveria focar um curso de prosperidade. Prosperidade não é ganhar dinheiro, prosperidade é você ter saúde, você ser feliz, você obter os recursos necessários para viver, ser feliz, viver em paz, viver em harmonia. Não adianta ganhar dinheiro e não viver em paz, em harmonia, e não ter saúde. Então você tem que ter todas essas coisas para ser feliz. Isto é prosperidade. Qual é o primeiro passo para revelar a força da vida na minha vida e manifestar o dissol da vida, ser próspero, ser feliz? Qual o primeiro passo? O primeiro passo é revelar Deus na minha vida. Revelar Deus é revelar a força da vida. De onde vem? De onde brota essa força da vida? Força espiritual que está dentro de nós. Na Sutra Sagrada diz que sabeis que a infinidade de almas humanas, espíritos, são todos reflexos do mesmo Espírito Divino, grande vida. O que quer dizer isso? O meu espírito, a minha alma, é reflexo do Espírito Divino, grande vida. Entender isso é fundamental para você conseguir manifestar a força da vida, seu Deus interior. A Seichonoye trouxe esse ensinamento. Seichonoye diz que a nossa vida, a estrutura, é como uma árvore. Uma árvore é composto de raízes, tronco e galhos. Aqui embaixo está a grande vida. A grande vida, Deus criou o homem, que a nossa vida é espírito, o homem criado à sua imagem e semelhança. E a partir daí, o homem vem se multiplicando no mundo terreno até chegarmos aos atuais 8 bilhões. Somos essa continuidade da vida gerada aqui, desse homem, o homem criado à sua imagem e semelhança. Homem, ele criou o ser humano homem, não criou homem, sexo masculino e mulher, criou o homem. E desse embrião, dessa semente, foi gerado o homem e a mulher, que vem se multiplicando ao longo do tempo até chegar a 8 bilhões. Então, essa vida, a vida alojada em nós, essa vida que flui eternamente através dessa ligação, do elo de ligação antepassado, pai, galho, até chegar aqui. E a força da vida também vem dessa vida. Por isso que no canto evocativo de Deus, quando nós chamamos Deus, nós falamos: Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes. No português, a tradução está abençoai, mas não é bem abençoai, é fazei brotar, crescer e multiplicar a partir do Espírito origem, Espírito raiz da grande vida do Deus Pai,
a força da vida, é fazer chegar até mim, fazer e multiplicar, fazer e brotar, crescer, multiplicar e chegar até aqui, chegar na minha vida. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que cruza o céu e a terra. Bom, essa parte é bem fácil. Se a vida deixar, eu morro, então acho que ninguém tem dúvida disso. Mas você tem que ter mais consciência, dar mais valor ao seu corpo, porque o seu corpo foi criado pela vida. Seu corpo é templo onde aloja Deus. Então você tem que cuidar seu corpo. Quando você tem essa consciência, você cuida do seu corpo de forma natural, de forma carinhosa, de forma respeitosa, respeitando o seu corpo. A força da vida provém aqui dessa grande vida que flui eternamente, atravessando a corrente de laços familiares, formado de milhões de laços familiares dos nossos antepassados, até chegar à geração do nosso pai e mãe e chegar na minha geração, que é o filho, e manifestar, atravessa essa corrente de laços familiares. Por isso que sabei que a infinidade de almas, espíritos são todos reflexos do mesmo Espírito Divino, grande vida, e nós fazemos a leitura da Sutra para despertar esta verdade. O professor Masaru Taniguchi diz assim: a verdade para a qual deveis despertar em primeiro lugar é a de que a essência de todas as pessoas é Deus. A verdade que eu tenho que conhecer, despertar em primeiro lugar, para que eu possa manifestar a força da vida, é reconhecer que a essência, a minha vida, corpo verdadeiro, o núcleo central é Deus. Eu sou luz emanada de Deus. O que impede manifestar a força da vida é a ilusão. A força espiritual provém aqui da grande vida, que flui eternamente, atravessando o céu e a terra. Céu, aqui o mundo de Deus; terra, mundo fenomênico, composto de milhões, milhares de antepassados. Ela cruza isso, essa corrente, esse elo que traz a força da vida. Mas se esse elo tiver impedido, tiver rompido, a força da vida não chega até mim, até você. Se a corrente de laços familiar for rompida pela ilusão, a força da vida não chega até você. A leitura da Sutra Sagrada liberta a força da vida, essa terceira força, essa força espiritual que está dentro de você, porque desperta a verdade, a vida de que, na essência, eu sou filho de Deus. Desperta a verdade, desperta a vida que está dentro de mim, sendo a verdade. Luz, eu sou luz emanada de Deus, a luz apaga a sombra, que é a ilusão, rompe essa barreira, esse muro que impede a manifestação da força da vida. A força da vida, a terceira força, que é a força espiritual, cruza o céu, parte aqui de baixo, cruza todos esses laços terrenos de familiares, laços familiares de antepassados, pai, e chega até a mim. Seichanoe então trouxe o caminho da salvação, o meio de restaurar a ligação da corrente de laços familiares, dessa força da vida que flui eternamente, atravessando o céu e a terra. Quais são esses dois ensinamentos principais? Trouxe a revelação divina da grande harmonia. A harmonia entre o céu e a terra restaura a ligação céu e terra. A harmonia. Por isso que na revelação divina da grande harmonia diz assim: reconciliai-vos com todas as coisas do céu e da terra. Terra,
antepassado, todos os antepassados, pai, mãe, eu, quando eu estou reconciliado com o céu e a terra, eu estabeleço a harmonia céu e a terra. Quando tem harmonia céu e da terra, a força da vida flui eternamente atravessando o céu e a terra e chega até a mim e manifesta a força da vida que faz multiplicar a minha força física, a minha força mental e me dá a sabedoria para orientar como proceder, como agir e faz as coisas darem certo na minha vida. Muitas vezes pode dar até a impressão que aconteceu um milagre, mas não foi isso. Algo fez você agir de forma correta. Esse algo é a força espiritual dotada da sabedoria. A Seichonoye, além da revelação divina da grande harmonia, trouxe a sutra sagrada que a sua leitura extingue as ilusões, raiva, sentimento de culpa, ódio, conflito, mágoa, tristeza que está acumulado, que forma uma nódoa, um pó que encobre a vida e, além de encobrir, ela cria, ela gera seus frutos negativos, que é o pecado, a doença e a morte. Quando você liberta da ilusão, você liberta do pecado, da doença e da morte. Ao te reconciliares, ao te harmonizar com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei, diz no final da revelação divina da harmonia. Me revelarei, revela a força da vida. Revelando a força da vida, eu tenho força física, muscular, mental, mais capacidade de realização e junto vem a sabedoria que me orienta a proceder de forma correta e eu consigo solucionar todos os problemas. Deus não soluciona todos os problemas, mas dá o caminho, como eu devo agir, como eu devo proceder. Isso está dentro de mim, não depende de ninguém, só depende de mim. Eu preciso estar em paz, em harmonia comigo, com os meus antepassados, com meus pais principalmente, e com minhas raízes familiares, estar bem, estar grato. Se eu estiver grato, se eu estiver em harmonia, manifesta a força da vida que flui eternamente através desse laço familiar, chega a mim e faz com que as coisas sejam solucionadas de forma natural. Por si se revela a harmonia, por si se instala a alegria, por si se instala a felicidade, por si se instala a prosperidade. Muito obrigado, muito obrigado.